Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Hoje eu venho fazer um convite para você que já teve o desejo de estudar essas lições junto com outros irmãos. Saiba que isso é possível. Todos os sábados, às 9 da manhã, através do Zoom, alguns irmãos do nosso movimento se reúnem para estudar o conteúdo dessas lições. E você é nosso convidado especial. Não deixe de participar. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso número de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e bom estudo! Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos temas desse semestre, O Escolhido. Hoje já alcançando a lição de número 18, o título então Voz do Deserto, a parte 2, continuando a história de João Batista. Ao meu lado está a minha mãe, a irmã Ilma. Então estaremos nessa oportunidade trazendo esse tema de grande importância para a nossa vida. Então vamos, com a graça de Deus, aprendermos mais um pouco e transmitir a todos essa mensagem tão importante. Verso áureo. E não presumais de vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 9 a 10. Vamos comentar bastante sobre isso. A primeira pergunta, então, diz assim, parte A. Que classe foi ter com o Batista e o que fizeram? B. Que orientação João recebeu do Espírito Santo neste caso? C. Como se demonstra a realidade do genuíno arrependimento e autêntica conversão? Então temos Lucas 3, 7, 9 dizendo: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 3, 7 a 10. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então vamos ler a nota agora? Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Havia-se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Agora, os criminosos segredos de sua vida eram revelados. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo, quando, a não terem muitos desses homens real convicção do pecado, eram oportunistas, esperavam como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe que havia de vir. E recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem mestre, pensava fortalecer sua influência para com o povo. Desejar todas as nações, 105 e 63. João os enfrentou com fulminante pergunta, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, 7 a 9. E desejar todas as nações, 105 e 63 na digital. Agora, continuando ainda nas leituras, agora do comentário bíblico, volume 5, página 1077, diz assim:
Os fariseus eram muito estritos com respeito à observância exterior de formas e costumes e estavam cheios de uma justiça própria, insolente, mundana e hipócrita. Os saduceus negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos, além de serem céticos com respeito a Deus. Esta seita era em grande parte composta de pessoas indignas, muitas delas licenciosas em seus hábitos. Com a palavra víboras, João se referia aos perversos e hostis, terrivelmente resistentes à vontade de Deus. João exortou esses homens a produzirem frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem que vocês estão convertidos, que o seu caráter está transformado. Nem palavras, nem uma profissão de religião, mas os frutos, o abandono dos pecados e a obediência aos mandamentos de Deus é que mostra a realidade do genuíno arrependimento e da verdadeira conversão. Notas muito elucidativas. Vamos agora repetir as perguntas, né? Que classe foi ter com o Batista e o que fizeram, né? Aqui diz dos escribas e fariseus. E o que eles foram lá? Pedir o quê? O batismo, né? O batismo, diz até confessou os pecados. Possivelmente de uma maneira mais geral, genérica, né? Mas apareceram lá pedindo o batismo. Mas aí nesse momento, que orientação o Espírito Santo deu a João para resolver a situação? O Espírito Santo veio, impressionou e deu a João a conhecer a real condição deles, né? Então não eram pessoas que realmente estavam convertidas, arrependidas. Aqui fala que eles eram o quê? Oportunistas. Eles estavam vendo o favor que o povo estava tendo para João, reconhecendo ele como um profeta de Deus. E eles falaram, se nós nos ligarmos a João Batista, estaremos numa boa condição. Igual ele, né? Em favor do povo e já preparando o caminho, se vier o príncipe, nós já estaremos aqui inseridos nisso. Então era uma questão política, uma tática, uma estratégia que eles quiseram colocar aqui, mas não que eles estavam tristes pelo pecado. Não queria perder, né, essas pessoas que estavam do lado de João Batista. Então, como se demonstra, né, o arrependimento verdadeiro, a devida conversão? Aqui no final destacou, né, que deve haver uma mudança de caráter e ela será vista o quê? Pelo abandono dos pecados, a obediência aos mandamentos. Tudo isso vai ajudar então a chegar-se a essa conclusão realmente. Agora, eu queria destacar um pouco mais, aproveitando, que Ellen White nesse texto, ela tanto fala dos fariseus como dos saduceus também. De modo geral, a classe sacerdotal, inclusive o sumo sacerdote daquela época de Jesus, tanto Anás como Caifás, eles eram dessa seita dos saduceus, desse grupo, desse partido dentro da igreja judaica. Havia várias divisões internas, né? Vários grupos. E aí nós vemos que os saduceus eles eram muito incrédulos sobre alguns assuntos, né? E nesse sentido, a gente vê que os fariseus estavam em muito melhor condição, portanto, de crença mais correta. Os saduceus também tinham uma vida complicada, muitos deles, né? Eram indignos. Mas então, a gente se acostumou muitas vezes a ver as críticas de João Batista, de Jesus aos fariseus, e acha então que era uma classe mal vista até, de repente. Não era. Pelo povo, era mais fácil o povo identificar a maldade do saduceu ou a sua incredulidade do que do fariseu. O fariseu, ele tinha uma aparência irrepreensível, né? Parecia que ele... Mas aí então, Jesus, os demais denunciaram o quê? Um sentimento de justiça própria que eles tinham, a questão da hipocrisia. Então, o coração corrompido e aquele exterior limpinho. A questão do igual os sepulcros caiados, né? Isso. Todo embelezado por fora e cheio de podridão por dentro. Então, é isso que Jesus veio atacar. Mas nós vemos que, no entanto, houve fariseus também que aceitaram a mensagem de Jesus. Não eram todos também que eram rebeldes, né? Então, é interessante a gente ir se situando e vendo essas divisões que havia no judaísmo naquela época.
Aqueles homens, vamos para a segunda pergunta, né? Aqueles homens corruptos tinham noção de sua real condição? Como ouvir a advertência do profeta? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 225, declara assim: quando os fariseus e saduceus afluíam ao batismo de João, esse destemido pregador da justiça assim se dirigia a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esses eram movidos por motivos inconfessáveis ao virem a João. Eram homens de princípios nocivos e práticas corruptas. Entretanto, não tinham noção de sua verdadeira condição. Cheios de orgulho e ambição, não hesitavam em exaltar-se e fortalecer sua influência sobre o povo, fossem quais fossem os meios. Vieram para receber o batismo das mãos de João para que pudessem melhor levar avante seus desígnios. João leu seus motivos e enfrentou-os com a penetrante pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Houvessem eles ouvido a voz de Deus falando a seu coração, teriam dado evidência do fato, produzindo frutos dignos de arrependimento. Mas tais frutos não existiam. Ouviam a advertência como mera voz de homem. Estavam encantados com o poder e a coragem com que João falava, mas o Espírito de Deus não havia podido trazer convicção a seu coração e produzido fruto para a vida eterna. Eles não davam evidência de transformação do coração. João queria fazê-los entender que sem transformador poder do Espírito Santo, nenhuma cerimônia exterior poderia beneficiá-los. Então, repetindo aqui, aqueles homens corruptos tinham noção da condição real deles? Não. Não sabiam, né? Eles eram cegos. Eles achavam que estava tudo bem, que eles eram certo, né? Estava agindo de acordo com o que era certo, o que eles achavam, né? Não enxergava o seu orgulho, né? Sua ambição em mais aparecer do que fazer a vontade de Deus. Eram homens de princípios nocivos e práticas corruptas, as duas coisas que fala. E como eles ouviram a advertência do profeta? Não é só o orgulho, tinha as práticas também, coisas, né? Muito graves. Sim. E eles ouviram a advertência como fosse do Espírito Santo? Não, do mero homem que fala. Mero homem, né? Eles viam de um ponto de vista meramente mundano, humano, de que, olha, é uma pessoa de muita coragem, falando com muito ímpeto e tal, e eles queriam fortalecer sua influência sobre o povo, aqui fala. Somente isso, né? Nada mais que isso. Então é para isso, para eles continuarem com influência sobre o povo, eles estavam dispostos a receber o batismo das mãos de João. Até se humilhar um pouco, né? Até certo ponto, né? E aqui então deixa muito claro, né? João falou, olha, nenhuma cerimônia exterior podia resolver o caso deles sem o poder transformador do Espírito Santo. Eles eram carentes do novo nascimento, é isso que está sendo dito. E o batismo deveria ser só o simbolismo dessa mudança já. É só a confirmação, a testificação pública, né, desse ato. Então, aqui nós vemos claramente que João Batista foi capacitado pelo alto para discernir tudo isso e dar a orientação devida, porque muitas coisas estavam no coração daqueles homens. Mas Deus deu a Na João... aparência, podia até, né? Eles chegaram como arrependidos, né? Na primeira pergunta fala. Então, se não é o Espírito Santo avisar João Batista, talvez teria batizado eles, né? Agora, indo para a terceira pergunta, então, diz assim: a repreensão de João Batista tem sua aplicação em nosso tempo? Como os opositores da sã doutrina consideram os poderosos argumentos que sustentam a verdade? 2 Timóteo 4, 1-5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Tito 1, 9 a 11, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então vamos ler a nota. A repreensão do profeta é aplicável a muitos em nossos dias. Eles não podem contradizer os claros e convincentes argumentos que sustentam a verdade, mas aceitam mais como resultado do arrazoamento humano do que pela divina revelação. Não têm eles verdadeiro senso de sua condição como pecadores, mas manifestam com qualquer contradição real em seu coração. Mas, como os fariseus, sentem que é uma grande concessão de sua parte aceitarem a verdade. Fica claro, então, que a repreensão de João Batista tem sua aplicação também para os nossos dias, né? E como que esses opositores da chamada sã doutrina, da doutrina sadia, pura, né, de Deus, como que eles consideram os argumentos poderosos que embasam a verdade? Eles não consideram como uma divina revelação, mas como uma questão do poder argumentativo do ser humano. Então ele fica sem saída, ele vê a base, a poderosa força da verdade, mas ele não se rende a ela. Acha que é uma coisa só, aquela pessoa foi muito habilidosa em defender aquela doutrina. Igual aconteceu lá, né? Com os fariseus lá indo pedir o batismo. E Paulo, então, em 2 Timóteo, ele fala, então, dessa necessidade de exortar, advertir, fala que muitos iam se desviar, não ia suportar a sã doutrina, que ia ter coceira nos ouvidos, que iam arrumar doutores que concordassem com a sua ideia. E então a gente vai vendo toda essa situação, assim como em Tito, Paulo destaca essa questão, que em muitos casos vai ter que haver a repreensão, vai ter que haver realmente esse embate. Muitas vezes se torna inevitável, não é uma questão que deve-se buscar os debates e tudo mais. Nós temos bastante orientação sobre isso que já estudamos em outras oportunidades, né? Mas há momentos, então, que terão que ser lidados esses argumentos falsos dos falsos mestres, e aí, então, diz, convém tapar a boca, ou seja, tapar a boca através do quê? De uma argumentação sólida em favor da verdade, né? Verdadeira, né? Com autoridade igual João Batista. Então vamos para a quarta pergunta. Que classe está mais distante do reino celestial? Eles são mais efetivos à causa do diabo do que qual classe? Lucas 20, 46, 47. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Vamos continuar então aqui nos textos do Testemunhos para a Igreja, volume 5, 226, que diz: ninguém está mais distanciado do reino do céu do que os formalistas justos a seus próprios olhos, cheios de orgulho e realizações pessoais totalmente destituídos do Espírito de Cristo. Embora inveja, ciúmes e amor ao aplauso e à popularidade os dominem, eles pertencem à mesma classe daqueles a quem João se dirigiu chamando-os de raça de víbora, filhos do maligno. Tais pessoas se acham entre nós despercebidas, insuspeitas. Elas servem à causa de Satanás mais efetivamente do que os mais vis e devassos,
pois esses não disfarçam seu verdadeiro caráter, são o que são. Deus requer frutos dignos de arrependimento. Sem eles, nossa profissão de fé é sem valor. O Senhor é capaz de suscitar verdadeiros crentes entre aqueles que nunca ouviram de seu nome. Não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Deus não depende de pessoas não convertidas de coração e vida. Ele nunca dará seu favor a quem quer que seja que pratica a iniquidade. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lucas 3:9, quinto testemunho para a igreja 226. Que classe, então, está mais distante do reino? Então, é essa classe, né? Aqui está na nota bem frisado, né? Que ninguém está mais distanciado do céu do que formalistas justos aos seus próprios olhos, cheios de orgulho e realizações pessoais, totalmente destruídos do Espírito de Cristo. Então, essas são as pessoas que estão mais distantes, né? Elas são mais efetivas a causa do diabo ou de qual classe? Então, elas estão mais do lado do inimigo, né? Do que daquelas pessoas que às vezes a gente acha que nem é uma boa pessoa, né? Que fala devassos, né? Mas eles disfarçam, né? Tem os que não disfarçam o seu verdadeiro caráter. Elas são os que são, mas esses o quê? Esse está encoberto, né? A gente não sabe, aqui fala despercebidas e insuspeitas. Então foi desse tipo de classe que João dirigiu sua reprovação. Pessoas que estavam se enganando a si próprias também. Aparentemente, né, para o povo estava bom, né? E o duro que o engano era tão grande que eles se auto-enganavam também nisso tudo, né? Eles acabavam acreditando na própria mentira deles. Isso, achava que estava tudo certo, né? E aí fala do amor ao aplauso, a popularidade também, que era algo importante para essa classe. E assim, então, estas pessoas, que evidentemente são pessoas que frequentam a igreja, têm uma religião, aparentemente são cristãos, né? Eles estão servindo a causa de Satanás mais efetivamente. É por conta justamente disso, né? Desse disfarce que ocorre, então, de trazerem, né, maior dano realmente. E diz que Deus não depende dessas pessoas para efetuar a sua obra, né? Desses que praticam a iniquidade. Também fala que a mera profissão de fé é sem valor. Então, todos os textos estão destacando muito bem a importância das obras, as boas obras correspondentes. E isso é fruto da santificação na obra do cristão. Isso é inevitável que ocorra na vida do verdadeiro cristão. Vamos para a quinta pergunta. Que inequívoca evidência certas pessoas dão? Que atuação é em nós indispensável para a concretização da nossa salvação? Ou que dificilmente a igreja adotará? Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora vamos para a continuação ainda do Testemunhos para a Igreja, volume 5, agora 227. Os que enaltecem e bajulam o pastor enquanto negligenciam as obras de justiça dão inequívoca evidência de que estão convertidos ao pastor e não a Deus. Perguntamos, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Foi a voz do Espírito Santo ou meramente a do homem que vocês ouviram na mensagem enviada por Deus? O fruto testificará do verdadeiro caráter da árvore. Nenhuma forma exterior pode tornar-nos puros. Nenhuma ordenança administrada pelo mais santo dos homens pode tomar o lugar do batismo do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa fazer sua obra no coração. Todos os que não experimentaram seu poder regenerador são joio entre o trigo. Nosso Senhor está com a peneira na mão e limpará totalmente sua ira. No dia final ele fará a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Continuando, então, o Espírito de Cristo será revelado em todos aqueles que nascerem de Deus. Rivalidades e contendas não podem ocorrer entre aqueles que são controlados por seu Espírito. Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 52, 11. A igreja dificilmente adotará padrão mais elevado que aquele de seus pastores. Precisamos de um ministério convertido, de um povo convertido. Pastores que vigiam pelos salvos, como deve deles dar conta, conduzirão o rebanho nos caminhos de paz e santidade. Seu sucesso nesta obra será proporcional ao próprio crescimento na graça e conhecimento da verdade. Quando os professores são santificados de corpo, alma e espírito, pode impressionar o povo com a importância de tal santificação. Então nós vemos que diz daqueles que gostam de bajular, exaltar o pastor, enquanto negligencia as obras de justiça. Esses dão inequívoca evidência de que estão convertidos a quem? Ao pastor. Ao pastor e não a Deus, Então, muito interessante, é uma coisa que as pessoas devem pensar, Elas não devem deixar o pastor pensar por elas. Elas devem ter a sua própria devoção diante de Deus. E a gente vê muito isso, Eu já conversei com pessoas que falam isso. Eu falo, do sábado, da alimentação, alguma coisa assim. É muito interessante, eu vou falar para o meu pastor, Se é uma pessoa de fora, de outra igreja. Então, a gente vê muito isso. Ela não procurou, eu vou estudar a Bíblia, eu vou procurar saber. Eu vou perguntar para o meu pastor. E aí, muitas vezes, então, essa questão, em várias religiões acontecem, da autoridade eclesiástica ter um poder de influência para além do que Deus gostaria que tivesse, quase como fosse um mediador entre Deus e o homem, E aí, essa questão da atuação que nos é indispensável, sabemos que é do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, em nosso coração, regenerando, então. Do contrário, nenhuma cerimônia, ordenança, qualquer forma exterior vai nos tornar puros num passe de mágica. Sim. Então deixa muito claro isso. Não menosprezando os pastores, que eles também têm a sua parte, Aqui no final ainda fala, Se eles são santificados, são de grande importância para ajudar as pessoas. Mas não pode confiar inteiramente. E justamente desse ponto de vista da responsabilidade que os pastores têm, o que fala a última parte? O que dificilmente a igreja adotará? Um padrão mais elevado que aquele que está onde? Nos pastores. Que eles fazem, É aquilo, Então, obviamente que as pessoas deveriam não simplesmente se basear no pastor e elas acharem que aquilo é o teto do que elas podem fazer, não. Mas, via de regra, aqui a Ellen White está trazendo uma constatação, que a igreja, via de regra, se ela não tem um ministério convertido, não terá o quê? Um povo convertido. Então a igreja não avança para além do que está na condição espiritual o seu ministério. Então é importante, isso tudo faz refletir também na escolha daqueles que tomarão essa responsabilidade. São pessoas que devem vigiar o rebanho, entender que eles terão que prestar contas diante de Deus quanto a tudo isso. Agora a sexta pergunta: o que os judeus compreenderam mal? De que maneira viam sua descendência natural? 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Segundo a Crônicas 15:2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará.
João 8, 33 a 44 diz assim: Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então vamos ler a nota agora? Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para ser seu favor a Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, que faz branir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E, se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel a ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitei toda a semente de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31, 35 e 37. Os judeus olharam a sua descendência natural de Abraão como lhes dando direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, as condições que Deus estipulara. Antes de dar a promessa, dissera: porei a minha lei no interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Cumpre lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. As promessas de Deus a eles, se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles vieram, se fossem desobedientes. Então, o que os judeus compreenderam mal? A promessa, que tinha sido feita a eles. Acharam que era uma carta em branco, podia fazer o que for, que... Sempre eles seriam os favoritos, E Deus estaria com eles de qualquer maneira, E de que maneira havia sua descendência natural? Como dando direito à promessa, Só que a promessa, ela é alcançada através da fé. Eles esqueceram dessa parte, que Deus fala da lei, Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eles queriam receber as bênçãos, mas esqueceu do que Deus falou também. Isso, então aí está falando que justamente haveria a necessidade de uma transformação. Sim. É Deus que opera essa transformação. Em Ezequiel vai falar tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, Então, quando nós vemos esse texto de Jeremias 31 aqui, é um dos mais repetidos para colocar uma questão de uma infalibilidade, como algo assim, olha, porque quem que mediu a distância, do céu, sondou os fundamentos embaixo, ninguém nunca fez isso, A lua, as estrelas, o sol, todos eles ainda continuam
o seu movimento, o seu trabalho, né? O mar, tudo, né? Então a pessoa fala, olha, então não tem como ser rejeitado, né? Só que na realidade, o que as promessas em Jeremias 31 estavam falando, inclusive de uma nova aliança, uma renovação, então, do coração, do espírito que deveria ocorrer, não algo apenas exterior. Tudo isso já os profetas do Antigo Testamento estavam comentando. E aí deixa muito claro os textos de baixo, né, do Evangelismo 695, História da Redenção 171, que as promessas e as ameaças de Deus são condicionais. É o caso de Nínive, por exemplo, que estava em pecado, se arrepende, Deus não destrói, por mais que já tinha o que decretado aquela destruição contra aquele povo. Então, aí mostra bem que é tudo condicional, tudo que Deus fala, depende da gente, né? Depende, é condicional, e a mera descendência natural, então nós estamos vendo, não é o suficiente. E nunca foi o propósito de Deus que eles enxergassem dessa forma, na realidade. É um ponto que às vezes a gente perde quando a gente está olhando esse assunto, porque já Abraão era o quê? O pai da fé. Ele alcançou as promessas de Deus por causa da fé dele, né? E assim deveria ser os seus descendentes com o mesmo pensamento. É o que Jesus destaca lá em João 8, que nós lemos, né? Agora, indo para a 7ª pergunta, a qual povo é garantido o favor de Deus? Qual era a razão do sofrimento da nação? Romanos 9, 6 a 8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 11, 17 a 23. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Hebreus 3, 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Vamos ler a nota agora? A um povo cujo coração sua lei está escrita, é assegurado o favor de Deus. São um com Deus, mas os judeus se haviam dele separado. Em razão de seus pecados, estava sofrendo sob seus juízos. Era essa a causa de estarem escravizados a uma nação pagã. O espírito dele estava obscurecido pela transgressão, e por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor, desculpavam seus pecados, lisonjeavam-se de ser melhores do que outros homens e merecedores de suas bênçãos. Desejar tuas nações, 106. Então, qual povo é garantido o favor de Deus? Há um povo cujo coração está com a lei escrita nele, né? Então, esses têm o favor de Deus. E qual era a razão de tanto sofrimento daquela nação? A razão era eles transgredir, né? Achar que tinha o favor de Deus ainda, né? Mesmo na situação que eles estavam lá escravizados. Separados de Deus,
estavam com os pecados, né, que os separavam, e assim tinha vindo juízos, consequências disso tudo, por isso estava naquele fala ponto. que eles se desculpavam, né, de seus pecados por causa da promessa. Exatamente. Então os textos que nós lemos de Romanos, Gálatas e Hebreus são muito elucidativos quanto a tudo isso e nos mostram que, na realidade, quando surge a igreja fundada por Cristo, nada mais era do que a continuação da mesma promessa dada a Israel, que era a base da fé. Então, da mesma maneira, quando Paulo vai falar para os gentios, fala, olha, teme pela sua condição, não se ensorbebeça vendo a queda dos judeus, porque se você não estiver em pé de acordo com a fé, você também será rejeitado igualmente. Vamos então para a 8ª pergunta. Muitas vezes temos interpretado mal as bênçãos de Deus? De que forma muitas vezes se utiliza os dons dados por Deus? Estas coisas estão escritas por aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, 1 Coríntios 10, 11. Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus e nos lisonjeamos de ser favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós. Deus não pode fazer por nós aquilo que almeja. Seus dons empregamos-los para nos aumentar a satisfação pessoal e nos endurecer o coração em incredulidade e pecado. Continuando, João declarava aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores que os gentios, a quem se sentiam tão superiores. Haviam se esquecido da rocha de onde foram cortados e da caverna do poço de onde foram cavados. Deus não dependia deles para o cumprimento de seu desígnio. Como chamara a Abraão dentre um povo gentil, assim poderia chamar outros a seu serviço. O coração destes poderia parecer agora tão morto como as pedras do deserto, mas o Espírito de Deus o poderia vivificar para fazer sua vontade e receber o cumprimento da promessa. Então temos interpretado mal muitas vezes as bênçãos de Deus? Sim. Olha que coisa dura o que é dito aqui nessa nota. Fala que os próprios dons, né, os talentos que Deus dá, acabam sendo usados para o mal, para o próprio ego, para endurecer o coração. E Deus envia aquilo para o serviço a Deus e ao próximo, né? E então muitos ainda se lisonjeiam que está tudo bem porque Deus está abençoando. Está abençoando com aquele dom que Deus deu para ele usar para outra coisa, né? Para ajudar na causa de Deus. E assim a situação de cegueira do antigo Israel vem sendo dito aqui, né? Eles se achavam muito superiores aos gentios, mas para Deus o julgamento se dava de que forma? De acordo com a luz que tinham, e nesse prisma eles estavam piores. Então eles não estavam andando à altura da luz que Deus tinha enviado a eles. Porque eles tinham toda a luz e os gentios não, né? Então vamos agora para a 9ª pergunta. O nome pode salvar da destruição? O que é determinante para o valor de uma árvore? Jeremias 7, 4 a 8. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Olha, esse texto de Jeremias já explica muita coisa. Uma mera profissão de fé não acompanhada de obras correspondentes não resolve a situação, e eles se apegaram. O tempo do Senhor é esse, né? Eles tinham toda essa base profética e tudo mais, mas diz aqui que era se fiar em palavras falsas. Então vamos à notinha para
para entender melhor. E também, disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mateus 3:10. Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia se sua vida e caráter não estiverem em harmonia com a lei de Deus. Não era seu povo. Desejar todas as nações, 107. Que nota elucidativa, né? O nome não salva da destruição. Esse era o engano que Israel estava. Mas, infelizmente, hoje há igrejas nessa mesma condição? Com certeza. Há igrejas variadas do cristianismo que também acham que o seu nome já é o suficiente. Mas aqui fala, é pelos seus frutos que o valor da árvore é determinado. No finalzinho aqui, né, diz que se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. Então, mais uma vez, aqui está sendo declarado o princípio da condicionalidade e o princípio de que é a fé, uma fé genuína, que é determinante nesse caso, porque a fé genuína trará frutos correspondentes, né? Agora, a 10ª pergunta, então: como ficavam os ouvintes diante das intensas palavras do mensageiro do deserto? O que deve ser manifestado na vida do crente arrependido? Lucas 3:10-14. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Agora, continuando o desejado, diz assim: sobre a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes sentiam-se convictos. Chegavam-se a ele com a interrogação: que faremos, pois? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E advertia os publicanos contra a injustiça e os soldados contra a violência. Todos quantos se houvessem de tornar súditos do reino de Cristo, tinham de dar demonstrações de fé e arrependimento, bondade, honestidade e fidelidade. Se manifestariam na vida dessas pessoas. Ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas. Defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Revelar-se-ão na vida diária justiça, misericórdia e amor de Deus. Do contrário, são como palha que se lança ao fogo. Como ficaram os ouvintes quando ouviam as palavras do Batista? Ficaram admirados, né? Era algo penetrante, que a pessoa ficava numa situação assim, ela enxergava a necessidade de mudança. E ficava pensando, né, como eu estou, né? Que ele falava tudo, né? Reparta com os pobres, né? Dá frutos de justiça, compaixão, né? Um monte de coisa, né? E muitos deles não tinham aquilo, né? Então, João Batista realmente deu advertência a todos ali, né? Então, o que deve ser manifestado na vida do crente arrependido, né? Aqui diz, então, que haverá realmente essa bondade, honestidade, fidelidade, tudo isso vai ser revelado realmente. Naturalmente, né? Então, vamos agora para a pergunta 11. O que acontecerá com os que mantiverem sua ligação com o pecado? Então, o texto do desejado ainda diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, disse João.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta Isaías declarara que o Senhor purificaria o seu povo de suas iniquidades, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Isaías 4:4. As palavras do Senhor a Israel eram: e porei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías 1:25. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Depois de sua noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Gênesis 32:30. Jacó fora culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú, mas arrependera-se. Sua transgressão fora perdoada e seu pecado purificado. Podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus. Mas sempre que os homens chegaram à presença dele, enquanto voluntariamente nutrindo o mal, foram destruídos. Por ocasião do segundo advento de Cristo, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A luz da glória de Deus, que comunica a vida aos justos, matará os ímpios. Nossa, né? Então, o que acontecerá com os que mantiverem sua ligação com o pecado? Então, Deus quer fazer uma obra de purificação, como fogo consumidor aqui diz, mas consumir o que? O pecado. Pecado. Mas se nós nos apegarmos de maneira que estivermos intimamente ligados, vamos ser também consumidos junto com o pecado. Juntamente com a o pecado. sentença muito dura, né? Mas que a gente possa pensar bem nisso, estar sempre ligado com Cristo. E a mesma luz que comunica a vida aos justos diz que destruirá os ímpios, né? Então que realmente possamos nos compenetrar nisso tudo, né? Que tenhamos em mente a necessidade, então, de purificação quanto a todo pecado. E essa experiência de Jacó, né, muito linda, né? Ele fala o quê? A minha alma foi salva. Então ele se livrou do pecado, da culpa, né? Pelo arrependimento. Então Deus deu essa alegria para ele. Isso, exatamente. Agora indo para a pergunta de número 12, a última. Em geral, houve aceitação da obra e mensagem de João? Para onde encaminhou a fé das pessoas? Mateus 3:11-12. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Lucas 3:15-18. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a manifestar como revelador do caráter de Deus. Sua própria presença tornaria os homens manifesto de seu pecado. Somente em virtude de boa vontade da parte deles para serem purificados do pecado podia entrar em comunhão com Jesus. Só os puros de coração podiam permanecer em sua presença. Desejar todas as nações, 108. Assim declarava o João a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvido às suas instruções, muitos sacrificaram tudo
a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para o outro, e não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Mas vendo João o povo voltar-se para ele, buscava todas as oportunidades de encaminhar-lhes a fé para aquele que haveria de vir. Desejar todas as nações, 108. Em geral, houve aceitação da obra e mensagem de João? Sim. A ponto de alguns acharem que ele era podia o ser Cristo. o próprio Cristo, né, já. E aí ele encaminhou a fé das pessoas para quem? Para Jesus, que ainda ia vir, né? Que ele falou que ele batizava com água, né, apenas, mas aquele que havia de vir com o Espírito Santo, né? Então, nós vemos aqui na finalização desse estudo que realmente João Batista foi um pregador público de muito sucesso, na realidade, diante do povo. Porque os líderes religiosos reprovavam a sua obra, né? Foram lá os delegados do Sinédrio atrás dele, né? Para saber o que estava acontecendo, porque eles queriam que João Batista estivesse em acordo Com eles. Com eles, né? Sujeito à autoridade deles. E João Batista passou por alto tudo isso, não buscou sanção do Sinédrio, nada disso. Então, criou-se esse atrito. Mas, de modo geral, o povo, então, uma grande parte foi preparada para receber o Messias, né? As pessoas vinham até ele, arrependidos dos seus pecados, mudavam de vida e estavam se preparando agora para a manifestação de Cristo, que diz que a própria presença de Cristo já revelava o pecado nas pessoas, né? As pessoas, então, que queriam continuar no pecado, não suportavam a presença de Cristo. Mas os que queriam realmente mudar, diz que eles sacrificavam, né? Que muitos sacrificavam tudo a fim de obedecer o que João Batista estava ensinando, porque eles não aprendiam nada lá no Sinédrio. E aí vamos nos lembrar que, inclusive, alguns dos discípulos de Jesus, dos 12, eram já discípulos de João Batista, né? Então foi uma obra maravilhosa. E nós vamos ver, então, na próxima semana, já fica o convite, sobre o remanescente final. Para entendermos melhor qual será essa obra que devemos fazer no tempo em que vivemos. Uma obra certamente muito semelhante à de João Batista. Que Deus possa nos abençoar, que essas lições sejam instrutivas, edificantes e transformadoras realmente para a nossa vida. Passo então para minha mãe as palavras finais. Então que assim seja, né? Que nós possamos tirar grande proveito desse estudo e também fazer assim ver como nós estamos também, né? Para estarmos sempre de acordo com a vontade de Deus. E que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Em nosso site, vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.